Eu sou Márcia Baraldi, especialista em quilting livre, e estou aqui para te fazer uma aula especial sobre como saber o que quiltar em um trabalho. Para a gente saber o que quiltar em uma peça, a gente precisa de 6 pilares. É o meu método de ensino e funciona direitinho. Esse é o método que eu uso para escolher o que eu vou quiltar numa peça. Depois desses 6 passos do que quiltar numa peça, um dos passos, ele se divide em mais 8. A primeira coisa que eu vejo quando eu vou quiltar um trabalho, eu vou esquartejar o quilt. A minha formação, técnica, que eu trabalhei por muitos anos, foi como analista de sistemas. E o analista de sistemas, ele faz isso, ele pega um probleminha e ele esquarteja, ele coloca em vários probleminhas e vai resolvendo um pedacinho de cada vez. Então, quando eu vou quiltar, eu trouxe isso lá da minha área técnica aqui para o quilt. Quando eu olho para um quilt para saber o que eu vou quiltar nele, primeiro eu esquartejo ele. E como que é o esquartejar um quilt? É olhar para ele e ver aonde é um bloco, aonde é uma barra fina, aonde tem uma barra larga e aonde tem preenchimento. Então, no mínimo, essas 4 coisas eu tenho que ver primeiro de tudo. E o que é isso, O que eu quero dizer quando eu olho para o quilt e falo o que é barra, o que é preenchimento e tudo mais? Então, quando eu olho para qualquer quilt, pode ser uma colcha, pode ser um panô, pode ser um jogo americano. Primeira coisa que eu falo, ele tem barras? Esse quadrinho aqui, ó, não tem barras, certo? E esse trabalho de patchwork tem barras? Sim, ele tem barra. Barra branca, ele tem a barra verde, né? Então, ele tem barra sim. Ele tem uma barra lilás aqui, ó, ele é um pouquinho maior, né? Então, ó lá, ele tem barras. Então, essas partes aqui, ó, que unem os blocos, são barras. Ok. Essa barra vai ser estreita ou larga? Bom, eu posso escolher, se eu quero fazer essa barra tripla aqui, ó, um design só. Vim aqui trabalhar com, por exemplo, com uma pluma ou com um desenho geométrico que ocupe todo mundo aqui, pode ser. Mas pode ser que eu tenha a visão nele de trabalhar com barra estreita e trabalhar uma por uma, 3 barrinhas. Então, é isso que eu olho. Estou dando um exemplo do que é cada parte. Tá, barra estreita ou barra fina? Tem blocos? Sim, tem blocos, né? E os blocos eu posso respeitar com bloquinhos, né? Meu pedacinho por pedacinho, ou ver ele como um preenchimento. Ou um preenchimento total, por exemplo, aqui, ó. Né? Esse aqui eu vi ele como um preenchimento. Ok. É isso que eu digo quando eu quero, que eu estou vendo se é bloco, barra, estreita ou fina ou preenchimento. Segundo passo, eu vou observar aonde tem tecidos estampados e aonde tem tecido liso. Por que isso? O tecido estampado, ele não aparece tanto o quilting quanto o tecido liso. Então, essa é uma dica super preciosa, tá? Quando você tem um trabalho e está começando no quilting e quer treinar algum desenho novo, ou quer se aventurar no quilting, você pode pegar e fazer com tecido estampado, porque o tecido estampado não vai aparecer tanto. Vou te dar um exemplo aqui, ó, desse joguinho americano, que ele foi quiltado aqui com tecido liso, e o verso, ele foi quiltado com tecido estampado. Olha só, você não consegue identificar o quilting. Você vê que está quiltado, ele está valorizado porque está quiltado, mas se tiver um ponto grande e um ponto pequeno, se tiver alguma curvinha pontuda, se tiver algum desvio da minha régua, não vai aparecer. Então, essa é uma dica preciosa. Então, toda vez que eu olho para um trabalho, para uma peça, eu olho aonde tem tecido estampado e aonde tem tecido liso. Aonde tiver tecido liso é onde vai realmente evidenciar o seu quilting. Então, ali você vai dar o seu melhor, porque vai aparecer. Onde está estampadinho, onde tem uma textura, coisa assim, vai aparecer menos. Então, ali você pode colocar onde está estampado algum design que você quer treinar, ou não gasta tanta energia nele. Não precisa gastar energia, porque ele não vai ser o destaque da peça. O destaque da peça vai ser
onde está liso. Terceiro ponto que você vai ver, você vai observar a estampa dos tecidos utilizados para você ter uma inspiração para criar desenhos. O tecido ou a aplicação vai te dizer alguma coisa sobre a identidade da pessoa que vai receber esse quilt. Como assim, Márcia? Se você receber, por exemplo, um tecido floral, você já sabe que é uma pessoa mais clássica que vai usar. Se você pega um tecido de bichinho, de menininhas ou menininhos, ou coisa assim, você já sabe que é um tecido para criança. Então, olhando o tecido, você já tem uma ideia do estilo de quilting que você pode aplicar ali. Se você fez a peça, fica mais fácil, porque você já sabe. Então, por exemplo, se tem um sapinho, você pode quiltar lá umas florzinhas que fica no brejo, sabe? É esse tipo de inspiração que você busca na estampa do tecido se você fez. Agora, muita gente presta serviço de quilting. E aí, às vezes, a peça chega e ela não sabe o estilo que vai colocar ali. Então, a estampa vai te dizer um pouco disso. Por exemplo, aqui, ó. Esse daqui é geométrico. Este. Então, né, você pode perguntar, claro, para a pessoa, mas aqui você já está vendo geometria. Então, cabe bem um trabalho com réguas aqui e tal, porque você vê que a pessoa gosta de formas geométricas, já está aqui, né? Esse aqui também, ó, todo quadriculado. Então, já é uma coisa que você já tem uma ideia, se você não conhece a pessoa. Esse floral já vai te mostrar uma pessoa mais romântica, né? Olha, ou um bebezico, né? Porque tem bem, né? Olha só, esse daqui de estrelinhas. Então, você vai olhar para o tecido e vai pegar uma inspiração com esse tecido também. Quarto passo, a posição da peça. Então, para você decidir o que tá, você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Vamos supor que você vai desenhar uma flor, tá? Então, vou lá, vou desenhar a florzinha aqui. Desenhei uma florzinha aqui, tá? Ok, só que a minha peça tem sentido. O que é ter sentido? Por exemplo, aqui, ó, essa peça tem um anjo que tá em pé. Se eu colocar essa flor aqui do lado desse jeito, danou-se, né? Então, a gente tem que se ligar nisso. Então, eu não vou usar um tema de flor desse jeito. Como que eu vou usar o tema de flor? Aí, eu vou fazer um tema de flor, pode até ser o floral, mas aí eu já vou fazer sem o cabinho aqui, né? Já vou fazer alguma coisa assim, ó, que ela vai ficar e você vai seguir sem colocar o ramo, sem colocar sentido, sem colocar ela de pé ou deitada. Mesma coisa com a borboleta, né? Às vezes a gente vai colocar a borboleta, tem que prestar atenção, né? Ou você mistura tudo, coloca uma voando para cada lado, ou toma cuidado na hora de colocar a borboleta em alguma peça que tem sentido para ela ficar no sentido da peça. Então, esse é um outro ponto para a gente identificar. Passo 5, o tipo de uso da peça. Você precisa saber se essa peça vai ser lavada com frequência, se ela é uma peça para exposição, se ela é uma peça para colocar numa bolsa, né? Uma bolsa você lava, mas não lava toda hora. No jogo americano você tem que lavar toda hora. Então, quando você vai decidir o que quiltar no jogo americano, por exemplo, eu recomendo que não fique muito espalhado o quilting. Ele não precisa ser muito junto, ele não precisa ser um micro quilting. Mas ele precisa ser um pouco mais preso, porque onde tiver manta solta, ele vai ficando sem graça conforme você vai lavando ele, tá? Então, a densidade do quilting é muito importante, dependendo do tipo de uso da peça. Finalmente, o passo 6. Como que você vai saber o que quiltar no peça? Aí, você vai decidir o estilo do quilting. Eu numerei, pode até ter mais estilos, tá? Mas eu numerei aqui, porque a gente precisa de uma sequência, precisa de uma coordenação, 8 tipos. Então vamos lá, qual o estilo de quilting que você vai aplicar na sua peça? Quando a gente escolhe uma categoria do quilting, né, você vai escolher quanto tempo e quanta habilidade você tem no quilting para aplicar ali. O que eu quero dizer com isso? Você pode gastar em uma peça de 1 metro por 1 metro, ou sei lá, que seja essa peça aqui, tá?
Uma peça dessa você pode gastar 5 minutos fazendo ou você pode levar 4 horas fazendo. Fiz em 5 minutos isso daqui. Eu poderia fazer essa peça aqui, levar 4, 5 horas fazendo ela. Depende do estilo de quilting que eu vou aplicar. Eu poderia aplicar um micro quilting extremamente elaborado, colocar alguns designs diferentes, desenhar primeiro, quiltar depois. Podia levar horas fazendo essa peça, mas eu quis fazer em 5 minutos, então eu escolhi um estilo de quilting. Dentro desses 8 estilos, né, você tem que ver a sua habilidade, para você também não se perder. É claro que a gente sempre vai querer superar, né, e tá certíssimo. Então, hoje você tem um nível de aprendizagem, amanhã você já ousa um pouquinho na próxima, depois um pouquinho na outra e na outra. E assim você vai crescer gradativamente. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é, cada escolha é uma renúncia. Então, quando você escolheu fazer só o voo da abelha aqui, faça só o voo da abelha, não vai inventar moda no meio do caminho. Faça um planejamento para o seu quilting, isso é super importante. E você escolheu, renuncia às outras escolhas. Por quê? Dentro de um quilting, você pode aplicar no mínimo 8 estilos diferentes. Um quilt só. Eu posso pegar esse tecido aqui e te exemplificar com ele, tá? O que eu posso quiltar nele? Esse tecido, vamos supor, seja lá uma peça para mim. Então, primeiro estilo, overall. Você pega uma cor de linha e faz um labirinto, faz um voo da abelha, faz um floral, pode fazer qualquer coisa. Quiltar ele todinho de um jeito só. Escolhe um motivo e faz nele todo. Isso se chama overall. E ele é muito valorizado, tá tudo bem. Você só quer acolchoar, você só quer fazer um quilting inteiro. Tem gente que só gosta assim também, tá? Tem muita gente que só gosta assim, que não gosta de ficar procurando fazer uma barra, fazer não sei o quê. Não, vai lá e coloca o overall e tá tudo bem, fica muito bom. Segundo estilo, o básico comercial. Ou seja, você presta serviço de quilting. Eu, pelo menos, quando prestava serviço de quilting, olhava um quilting de dia a dia, então eu separava assim, com aquele jeito, barras, blocos e preenchimentos, desenvolvia o quilting em cima daquilo que o quilting me dizia. Então aqui, ó, em cada bloco eu podia fazer uma florzinha, aqui considerar uma barra e aqui um bloco, ó, tá vendo que ele tem o desenho do bloco? Podia fazer ele como se fosse um bloco. O terceiro tipo é um clássico, tá? O clássico plumas e arabescos, aqueles cheio de voltinha, cheio de plumas e bem elaborado, mas muito lindo, né? Mais clássico. Normalmente não se faz uma pluma toda elaborada, cheia de frufru, num tecido de carrinho, por exemplo, né? Não é esse estilo. Então, a categoria de plumas e arabescos também é muito valorizada, principalmente para roupas de cama, mesa, né? Fazer uma coisa assim fica muito lindo. Eu podia usar todos esses quadrados fazendo plumas e arabescos no preenchimento aqui, ia ficar lindo também. O mesmo tecido, 3 quilts diferentes. O quarto, geométrico, com uso de réguas. Então aqui eu poderia usar tranquilamente o uso de réguas, fazer uma estrela de 8 pontas aqui, ia ficar divino, e seguir quiltando com o uso de réguas aí. Quinto estilo, micro quilting, fazer um quilting bem miudinho para valorizar esses blocos aqui, né? Então eu podia fazer um micro quilt aqui, fazer outro ali e assim por diante, sucessivamente aí. O moderno é uma mistura de estilos, podia colocar um pouco de réguas geométricos e um pouco de cores diferentes, texturas mais fortes, então podia trabalhar bastante com esse outro estilo. Um personalizado, criação de fonte de desenhos de linhas contínuas, né? Então aqui eu poderia personalizar, por exemplo, a pessoa que vai receber isso daqui vai chamar Márcia, então em cada um eu podia pegar um determinado espaço, personalizar, colocar Márcia aqui, colocar e assim por diante, ia ficar muito legal. E o 8, o tipo artístico, né? Um estilo artístico, que você pode colocar aplicações com quilt, então podia quiltar mais forte, né? Usar a linha para pintar esse trabalho aqui, esse quilting aqui, evidenciando muito as cores. Podia fazer, por exemplo, uma paisagem aqui de uma árvore, uma coisa assim completamente fora da história, mas usando isso daqui como uma textura
de fundo, uma textura moderna. A estampa do tecido serviria como uma textura moderna. Ou seja, eu estou te mostrando que com um tecido só você pode colocar 8 categorias e eu espero que não tenha embaralhado mais a tua cabeça, tá? Eu estou te falando assim, ó, busque a categoria de acordo com o seu estilo de quilting, com o tempo que você pode disponibilizar para aquele quilting e com o teu nível de conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai prestar serviço de quilting. Ok, você sabe quanto custa a sua hora, quanto custa o seu tempo e quanto tempo você pode gastar naquela peça. Então, faça um quilting de acordo com isso. Ah, mas eu vou mandar isso daqui para um concurso, vou mandar para uma exposição ou coisa assim. Capricha um pouco mais, gasta um pouco mais de tempo, ouse um pouquinho mais. Então, escolha a categoria de acordo com o tempo que você vai ter aí. E claro, com isso você pode trocar de linhas, você pode elaborar mais, né, em cima das linhas e tudo mais. Eu acredito que dá para trabalhar muito o quilt. Então, você vê que para você decidir o que quiltar, se você seguir essa receitinha, tá? Os 6 passos com os 8 categorias de quilting, com certeza vai ficar mais fácil para você decidir o que quiltar. Veja o teu coração, pensa para quem que é aquela peça. Se você não conhece quem é, você está prestando serviço de quilting, né? Então, procura saber de alguma forma. E se você não sabe de jeito nenhum quem é que vai receber aquilo, dá o seu melhor, põe a sua energia ali e põe tudo aquilo que você gostaria de receber, você compartilha ali. Eu quero que você não esqueça de compartilhar esse vídeo aí. Assim, a gente vai ter mais gente conhecendo o quilt, conhecendo essa arte, se desenvolvendo e a gente vai aprender mais cada dia. Sim, eu também aprendo todo dia. Graças a Deus, né? Só não aprende quem já está estagnado. Eu quero sim ver muita gente aprendendo e tendo prazer em quiltar, para acabar com esse mito, né, de que quilting é difícil, de que quilting é para poucos. Não, quilting é para todo mundo, assim como a costura, e pode ser tão prazerosa quanto. Tá certo, gente? Super beijo e até amanhã!